Maravilha, vamos lá, rapaziada. Antes de eu começar essa aula sobre análise gráfica, é importante reforçar mais uma vez que esse treinamento ele é um treinamento básico. Por mais que tudo possa parecer fazer sentido aqui, que eu vou mostrar aqui para você, é sempre importante lembrar que é renda variável. Não é porque eu estou ensinando de uma forma que o mercado vai respeitar sempre. Até porque se fosse assim, tava todo mundo multimilionário. Não existiria dinheiro para todo mundo no mundo suficiente, tá? Então, o que faz você ter bom desempenho no mercado, ter consistência no mercado, é primeiramente que é 90% o teu emocional para você conseguir administrar as perdas e ganhos que você vai ter, tá? Eu não gosto de usar o termo perder é normal, mas é inevitável. Normal não é. Você estuda, você ganha experiência para você perder cada vez menos, mas vai acontecer. É inevitável que isso aconteça. Então, vão ter operações que você vai abrir que vão ser super bem sucedidas e vão ter operações que você vai abrir que vão pegar o seu stop. Então, vai de cada um entender e como administrar o seu emocional para você conseguir, de fato, ser consistente no mercado, tá? Então, as informações que eu vou trazer aqui vão fazer todo o sentido do mundo, vai parecer muito fácil, mas não é assim que funciona, principalmente pelo fato de eu estar trazendo informações básicas, maravilha? Bem, vamos lá. Vamos abrir o gráfico aqui para a gente poder entender como funciona a análise gráfica. Rapaziada, é o seguinte. Bem, antes da gente entender o gráfico, a gente precisa entender o que compõe o gráfico, que são esses negocinhos aqui verde e vermelhos, que nós chamamos de vela ou de candlestick. Então, vamos entender a estrutura desses negocinhos para ficar mais fácil quando eu estiver explicando o gráfico, beleza? Nós temos duas possibilidades. Nós temos um candlestick verde, um candlestick vermelho. Tem a possibilidade de um candlestick meio cinza também, que eu vou explicar, mas vamos focar em entender primeiro como funciona. O candlestick verde é um candle que representa, naquele tempo gráfico, vamos supor que essa vela aqui, ela seja uma vela no gráfico de uma semana. Se ela terminou verde assim, significa que naquela semana nós tivemos uma valorização no preço. Foi uma semana positiva, maravilha? Como é que ela funciona? Toda vela de alta, ela começa aonde? Na abertura dela. Para ela ser de alta, ela precisa subir. Então, onde essa vela começa? Essa vela começa aqui embaixo, onde é a abertura dela. Ah, Caio, mas esse fiozinho que tem nela? Esse fiozinho aqui, que muita gente chama de sombra ou de pavio, é o preço mais baixo que ela atingiu depois que ela abriu. Então, vamos supor que no domingo essa vela aqui começou uma nova vela de uma semana. Na segunda-feira o preço caiu até aqui embaixo. Vamos supor que aqui é uma região, vamos lá, de, sei lá, R$10. Ó, aqui é onde ele abriu. Durante a semana, o preço atingiu R$8. Só que aí ele começou a subir, até atingir o patamar de R$50. Ou até atingir o patamar de R$50. Só que aí ele voltou a cair de novo. E fechou a semana. Quando começou outra vela, ele fechou em R$30. Um exemplo. Então, o que a gente tem aqui? A vela, se ela é verde, ela abriu daqui. Ela começou a R$10, o preço estava em R$10 quando começou aquela semana, tendo em vista que essa vela representa uma semana. Ele chegou a R$8, na segunda-feira foi um dia de queda, depois ele voltou, continuou subindo, subiu, foi até R$50, só que antes da semana acabar, ele voltou a cair e terminou em R$30, ou seja, começamos a semana a 10, fomos a 8, subimos a 50, terminamos a 30. Abriu em 10, a mínima foi em 8, a máxima foi em 50 e o fechamento em 30. Essas cordinhas aqui, elas representam a mínima e a máxima.
A linha das bases, seja de baixo ou de cima, representa abertura ou fechamento. Se for uma vela verde de alta, nós temos a abertura. Se for uma vela vermelha, nós temos o fechamento. Essa vela aqui do lado, ela é uma vela da semana seguinte. Vamos supor que aqui, essa vela aqui tenha sido a vela de segunda-feira. Da semana, sei lá, do dia 10. Essa vela daqui é a vela que começou no dia 17 da semana seguinte. Ó. Onde essa vela começa? Exatamente no fechamento da vela anterior. Então, se a vela anterior foi uma vela de alta, ela começa justamente no fechamento da vela anterior. Aí, o que aconteceu? Essa vela vermelha, ela subiu. Ela começou em 30, que foi aonde fechou a vela verde. Ela foi até 50 de novo. Depois o preço despencou. Bateu lá em 8. Depois ele voltou a subir. E fechou em 10. Aonde estava a vela anterior. Isso aqui não é, nem sempre vai... É muito difícil isso aqui acontecer, tá, gente? Uma vela... A ter mínima e máxima idêntica à vela anterior. E abertura e fechamento. As velas... o preço ele vai fazendo... movimentações assim, né? Ele vai caindo, subindo. Mas isso aqui é para vocês entenderem a estrutura da vela, tá? Aonde ela abre, onde ela fecha. O fiozinho é aonde ela foi e não conseguiu passar. Aí ela voltou a cair. Tanto para baixa, tanto para alta. O início da vela, o corpo dela, ó, que é isso aqui que a gente chama, representa a abertura e o fechamento. Seja uma vela de alta ou seja uma vela de baixa. Beleza? Ficou firme essa parte de estrutura de uma vela? Porque isso daqui é importante para você conseguir entender a movimentação. Saber aonde o preço vai e volta. Saber quais são as zonas de suporte e resistência que a gente vai falar daqui a pouquinho. Maravilha? Tamo junto, vamos lá. Bem, perfeito. Agora que a gente já conseguiu entender como é a estrutura desses negocinhos que a gente vê no gráfico que nós chamamos de vela, né? Ou candle, se você for gringo. Vamos entender o segundo ponto principal e mais importante da análise gráfica, que é a gente vai falar dos padrões de vela, tá? Só que isso aí já é um conteúdo um pouco mais avançado, a gente vai falar um pouco mais para frente, tá? Foca primeiro em entender como funcionam as velas, tá? Máxima e mínima, abertura e fechamento. Eu acredito que isso já tenha ficado claro, tá? Agora vamos entender regiões de suporte e resistência, tá? A gente tem nossas velinhas, certo? Nós temos aqui, vamos supor que essa vela aqui... Nossa, eu não sei se eu vou conseguir colorir esse troço, não. Vamos supor que aqui seja uma vela verde. Deixa eu ver se eu consigo colorir essa bagaça aqui. Eu sou péssimo. Mas enfim, vamos supor que aqui... Eu vou fazer assim, vou pintar ela de preto. É a vela verde. Se eu deixar ela branca, é a vela vermelha, tá? Vamos lá. Temos aqui uma vela verde. Essa vela verde, ela fez a mínima aqui. A máxima, ó, máxima aqui, mínima aqui. Depois nasceu uma nova vela aqui, ó, que fez a mínima aqui, a máxima aqui também e fechou um pouco mais acima. Depois nós temos uma nova vela que fez sua mínima de novo aqui, sua máxima também aqui, pela terceira vez consecutiva, fechou um pouco mais abaixo. O que significa isso daqui? Significa que toda vez que essa desgraça de preço chega nessa região aqui, ele volta. Ó, ele chegou aqui, voltou. No dia seguinte, ele chegou aqui, caiu firme. Depois ele foi lá de novo, caiu firme, né? Embaixo a mesma coisa. Ó, o preço foi lá, caiu firme, parou aqui, voltou. Depois veio aqui, voltou de novo. Depois veio aqui, voltou de novo. O que significa? Significa que nós temos aqui uma região de resistência
que é a região de briga de preço, onde o preço não consegue ultrapassar. Toda vez que o preço chega aqui, ele cai. E embaixo nós temos uma região de suporte. Toda vez que o preço vem nessa região aqui, ele não consegue ultrapassar. Não precisa necessariamente, galera, ser junto os fiozinhos aqui, o pavio, a sombra, independente de como você chama, não precisa estar milimetricamente junto com o outro, não. Essa vela, ela pode, por exemplo, ela vira do meio aqui um pouco mais embaixo, a de cima pode vir um pouco mais embaixo ou ficar um pouco mais em cima, porque nós usamos suporte e resistência como região. Essa região aqui é uma região onde o preço não consegue fechar. Tá vendo? Toda vez que o preço ele chega aqui, vamos supor que aqui seja entre 10 e 15. Tinha que ser o contrário, né? Uma vela de baixo, mas vocês entenderam. Toda vez que o preço chega entre 10 e 15, ele volta rápido. Aqui é a mesma coisa. Sei lá, 50 e 40. Nossa, minha letra escrevendo, que horrível. Toda vez que o preço chega entre 50 e 40, ele volta também, ele não consegue. Então, aqui nós temos uma região de suporte e aqui nós temos uma região de resistência. Vamos no gráfico tentar identificar essas regiões, agora que a gente já conseguiu entender no meu desenho horroroso. Vamos lá. Gráfico do Bitcoin. Maravilha? Nós estamos aqui no gráfico de 4 horas e aqui a gente já consegue identificar de cara uma belíssima região de resistência. Ó, o preço ele veio aqui. Opa, cadê o pincelzinho? 1, 2, 3. Ó, 3 vezes ele chegou aqui na casa dos 26.224 dólares e caiu. Assim como o preço veio aqui várias vezes nessa região dos 25.625 e subiu. Ó. Olha quantos pavizinhos ele deixou aqui. Vou chegar um pouquinho mais para baixo. Ó, veio aqui. Ó, cadê meu pincelzinho? 1 vez, subiu. 2 vezes, subiu. 3 vezes, subiu. 4, subiu. 5, subiu. 6, subiu. Até que ele finalmente conseguiu vencer e romper, tá? Então, aqui nós tínhamos uma região de suporte. Maravilha? Essa parte de baixo é uma região de suporte. E em cima, aonde o preço brigava, toda hora ele chegava lá e caía que nem jaca, temos uma região é ótima, região de resistência. Maravilha? Quando você vai operar da forma mais básica do mundo, o que você faria se você fosse negociar o preço aqui? Se você for comprar Bitcoin, você vai esperar ele chegar aonde para você comprar? Você vai esperar ele chegar na região que ele bate e sobe, porque você quer comprar barato e vender caro, correto? Então, se toda vez o preço chega aqui na região de 25.600 dólares, igual ele chegou, e sobe até a casa dos 26.200 dólares, o que você vai esperar? Ó, aqui ele bateu nessa região, subiu aqui, ó. Quando você comprar ele, ó, ele veio aqui em 25.600, subiu até 26.200, aonde ele já tinha ido uma vez. Voltou em 25.600, subiu de novo aqui na faixa dos 26.200, 26.150. Depois veio aqui de novo, aí agora você falou assim: ele já foi lá 3 vezes, meu irmão. Eu vou comprar Bitcoin aqui, porque eu vou comprar 25.600 e vender a 26.200. Aí, quando ele volta aqui de novo, você compra ele aqui malandramente. Quando ele bate os 26.200, você vende. Parabéns, você fez um trade e colocou lucro no bolso. Claro que o mercado não é só isso, é bem mais complexo do que isso, existem muito mais informações, mas esse curso é um curso básico e isso daqui é o que se tem de mais básico na análise gráfica para você aprender. Suporte e resistência. Maravilha? Agora que você já entendeu o que é suporte e resistência, nós vamos para um
dar um passinho à frente, dificultar um pouquinhozinho mais e entender o que é tendência, para você não errar as operações. A tendência ela é basicamente o que dá assertividade a essa operação. Por quê? Porque você nunca vai operar contra. Se o mercado estiver subindo, você só vai comprar. Se o mercado estiver caindo, você só vai vender. Simples assim. Ou operar vendido, no caso de mercados futuros. Maravilha? Vamos lá, então. E agora vamos entender tendência. Agora que a gente já entendeu a estrutura de uma vela, onde ela nasce, aonde ela encerra, onde é a máxima dela, onde é a mínima. Entendemos suporte e resistência, onde o preço toca e volta. Agora vamos entender tendência. É importante a gente deixar claro que a tendência ela pode variar de acordo com o tempo gráfico, né? Eu já expliquei que cada vela dessa, nesse caso aqui, eu estando no tempo gráfico de uma semana, ó, aqui em cima, eu selecionei o tempo gráfico semanal. Significa que cada velinha dessa representa o período de uma semana. Se eu colocar aqui no tempo gráfico diário, cada velinha dessa vai representar o tempo gráfico de um dia. Coloquei no gráfico de uma hora, cada velinha dessa vai representar o tempo gráfico de uma hora. Maravilha? Então, deixa eu voltar aqui para o tempo gráfico semanal. Independente do tempo gráfico, você vai ter várias tendências. Quanto mais tendências você tiver em mais tempos gráficos, mais forte é essa tendência, tá? Eu vou explicar a tendência aqui no meu quadro branco, que fica mais fácil, tá? Você tem basicamente 3 opções. Você pode ver o preço fazendo isso daqui, ó, no gráfico. Você pode ver o preço fazendo isso daqui, que é o exemplo que eu citei quando eu expliquei suporte e resistência, que é ele basicamente andando de lado. E você pode ver o preço fazendo isso daqui, ó, caindo no gráfico. Quando você vê o preço subindo, você vai ver ele fazer zonas de suporte e zonas de resistência. Em seguida, fazer novas zonas de suporte e zonas de resistência mais altas que as zonas anteriores. Ou seja, lembra que eu expliquei aqui que ele fica lateralizado? Isso acontece bastante. Às vezes você vê o preço subir, ele dá uma lateralizadinha, cai, dá uma lateralizadinha, sobe de novo, aí ele faz uma zona aqui, ó. Uma zona de suporte, uma zona de resistência, uma zona de suporte, até que ele rompe para cima, significa que ele está mais forte para alta e cria aqui uma nova zona de resistência. E normalmente, olha esse macete, toda zona de resistência que é rompida tende a virar uma nova zona de suporte. Aí quando ele volta, ele cria um suporte aqui. Lembrando que isso não é regra, tá? Nem sempre isso vai acontecer. Às vezes ele vai fazer um suporte mais alto, às vezes ele vai fazer um suporte mais baixo. Só que a zona anterior, né? Você tem uma zona de suporte e uma zona de resistência. Quando essa zona de resistência é superada, a tendência é que quando ele voltar ali, essa zona agora seja uma zona de suporte. E é exatamente ali que dá oportunidades de você montar posições de trade. Maravilha? Então, mercado subindo, nós temos uma tendência de alta. Como é que você consegue identificar bem uma tendência de alta? Quando você consegue traçar uma linha entre os fundos, olha. Você meio que liga um fundo no outro numa linha reta. Aí você consegue identificar o que nós chamamos de LTA, linha de tendência de alta. Quando o mercado ele está andando de lado, ele não está indo nem para cima nem para baixo, você não vê suportes e resistências sendo superados. Você vê só eles sendo respeitados. Então, bateu aqui, o preço caiu, bateu aqui, o preço subiu, bateu aqui, o preço caiu, aqui subiu, aqui caiu, aqui subiu. Isso daqui não tem linha de tendência. Você tem zona de suporte e zona de resistência. Você não conseguiu superar o preço... Você não, né? O preço. Não conseguiu superar nenhuma zona. No momento que ele supera para cima ou para baixo, aí sim ele abre a oportunidade de se criar uma zona de tendência. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma tendência de baixa. O preço começou a fazer topos e fundos, suportes e resistências cada vez mais baixos. Então, temos suportes e resistências cada vez mais altos, sendo cada vez superados. Então, eu tinha uma zona de resistência que foi superada
depois ela voltou e formou uma nova zona de suporte em cima dessa zona de resistência, ou um pouco acima, ou muito acima da zona de suporte anterior, nós temos uma tendência, uma clara tendência de alta. Beleza? Então, tendência de alta você consegue unir os fundos, tendência de baixa você consegue unir os topos apontando para baixo. Então, aqui você tem uma zona de resistência, uma zona de suporte. A resistência vence, forma uma resistência mais baixa que a resistência anterior, perde a zona de suporte, forma um suporte mais baixo que o suporte anterior, e assim sucessivamente você tem uma tendência de baixa, beleza? No gráfico aqui, no gráfico semanal, por exemplo, do Bitcoin, a gente consegue identificar isso. Nós tínhamos aqui um mercado lateral, ó, zona de resistência, zona de suporte, ó, até que a gente fez esse topo aqui mais baixo que esse topo aqui, perdemos essa zona de suporte, criamos uma nova zona de suporte aqui na casa dos 15, 16 mil dólares, até que o que aconteceu? O preço retornou, voltou a subir e nós fizemos, deixa eu tirar isso aqui para dar uma limpada, uma zona de resistência mais alta que essa zona de resistência aqui, ó. Que maravilha. Você pode até usar aqui, ó, vamos supor que o mercado estivesse lateral aqui, fica até mais fácil da gente entender, ó. O mercado estava lateral aqui, ó. O mercado estava lateral. Fazendo suporte e resistência, até que ele deu essa rompidinha, só que ele não deu muito prosseguimento. Fez esse suporte aqui, depois fez essa resistência, só que ele fez um novo suporte mais alto que o suporte anterior, ganhou força e rompeu a última resistência que era aqui, formando uma nova resistência mais acima. E adivinha onde o preço está segurando agora? Na resistência anterior. Ele está formando um suporte em cima da última resistência. Então, qual é o aprendizado que a gente leva disso? Toda zona de suporte ou zona de resistência, quando ela é superada, ela tende a tornar uma nova zona de suporte ou resistência. Então, se você tem uma zona de resistência que é superada, ela forma uma nova zona de suporte, igual ela está formando aqui agora. Por exemplo, ó, vamos lá. Aqui era uma zona de resistência, beleza? Ela foi superada e formou aqui uma zona de suporte, até ela superar essa zona de resistência que ela fez e formar aqui, onde ela está formando agora, uma zona de suporte, tá? Aqui nós temos, ó, vamos lá. Se a gente consegue unir, ó, linha de tendência, você consegue pegar uma linha reta e esticar ela ligando todos esses suportes, ó, esse suporte aqui com, ó, esse suporte com esse suporte com esse suporte, significa que nesse tempo gráfico que a gente tá, que é o tempo gráfico semanal, opa, ameaça de vírus aqui, nós temos uma tendência de alta. Maravilha? Isso aqui é uma tendência de alta. Caio, quando a gente perde a tendência de alta? Quando a gente perder o último suporte criado. Então, aqui, por exemplo, é esse suporte aqui, ó. Opa, nossa, TradingView me dando surra. Ó, esse suporte aqui. Se a gente perder essa zona aqui, voltar aqui para casa dos 18 mil dólares mais ou menos, provavelmente a gente vai fazer uma resistência mais baixa que essa resistência aqui, um suporte mais baixo, e aí a gente faz uma linha ligando os topos, formando uma tendência de baixa, tá? Agora, não é porque no gráfico semanal nós temos uma tendência de alta que no gráfico diário nós vamos ter a mesma coisa. Normalmente, quando você está formando um suporte numa tendência de alta, você cria uma tendência de baixa, uma mini tendência de baixa em tempos gráficos menores, como por exemplo, aqui no tempo gráfico semanal, nós estamos formando uma nova zona de suporte mais alta que o suporte anterior, criando uma tendência de baixa, formando suportes e resistências mais baixos no gráfico diário, como a gente pode ver aqui, olha. Ó, no gráfico diário nós temos suporte, vamos chamar de topo e fundo, que fica mais fácil. Ó. Temos esse topo, que é uma região de suporte, não, de resistência. Formamos esse fundo,
que é uma região de suporte, formamos um novo topo mais baixo que o topo anterior, que é uma nova região de resistência, um novo fundo mais baixo que o fundo anterior. Então, nós temos esse topo, esse fundo, ou esse topo aqui. Topos cada vez mais baixos, podendo ser ligados através de uma linha de tendência de baixa. Ou seja, no gráfico diário, nós temos uma tendência de baixa. O que isso interfere? Por que é importante você saber isso? É importante você saber isso por quê? Porque quando você vai abrir as suas operações, você vai considerar em quantos tempos gráficos você tem a tendência que você quer operar. Então, você quer fazer uma compra no Bitcoin, a gente já sabe que no gráfico semanal ele está em tendência de baixa. Mas no gráfico diário, ou no semanal, ele está em tendência de alta. Mas no gráfico diário, ele entrou em tendência de baixa, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Claro que a gente tem outros pontos aqui a serem considerados, como algumas figuras gráficas que a gente não vai falar agora, até porque esse treinamento é um treinamento bem básico. Mas qual é o momento que seria interessante a gente entrar? Temos uma tendência de alta no gráfico semanal? Temos. Perfeito? Perfeito. Onde fica legal para a gente entrar aqui? Quando no gráfico diário, ó, nós temos aqui um topo, um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo, um topo mais baixo, um fundo ainda mais baixo. Quando a gente criar um topo, depois a gente cria, ó, um topo, depois a gente cria ou um fundo lateral. Deixa eu pegar essa linha aqui. Com esse fundo aqui, ó, tem duas opções. Ou você cria um fundo lateral com esse fundo aqui e supera, ó, ele fez um, vamos supor que ele fez um topo aqui. E supera esse topo aqui, aí a gente começa a entrar em tendência de alta no gráfico diário, já fica legal. Aí ele forma o que nós chamamos de figura gráfica fundo duplo, que a gente vai ver isso mais na frente, e supera o topo anterior, dando início a uma tendência de alta no tempo gráfico diário. Então, nós temos uma tendência de alta no tempo gráfico semanal, uma tendência de alta no tempo gráfico diário. Aí você coloca lá no tempo gráfico de 4 horas, também entrou. Aí você fica com uma operação muito mais interessante, tá? Não necessariamente ele precisa ir junto aqui, isso aqui é só um exemplo, porque normalmente é o que acontece, mas ele também pode, por exemplo, fazer um topo igual ele fez aqui, mais baixo que o topo anterior, fazer um fundo mais alto que o fundo anterior, isso daqui já liga o teu alerta, porque significa que o mercado já está lateralizando, ou possivelmente para cair mais, mas ele pode fazer um topo mais alto a qualquer momento e dar início a uma tendência de alta, tá? Assim como ele também pode simplesmente fazer esse fundo aqui, subir para caramba e superar esse topo anterior aqui, tá? Normalmente o preço ele não costuma fazer isso, né? Com a experiência você vai começar a identificar os padrões dos gráficos, né? Normalmente ele vai dar uma lateralizadinha, fazer um triângulo aqui, espremer até ele voltar a subir, né? O preço ele não é para cima ou para baixo, ele tem, lembra que a gente chama de lateralidade também, tá? Mas aonde fica legal para a gente abrir operações? Lembra que toda região de resistência rompida vira uma região de suporte? Ó, aqui no gráfico de uma semana, nós estamos em cima de uma possível região de suporte, que é a resistência anterior. Ó, essa região de 25 mil dólares era uma região de resistência que agora está sendo testada como suporte. O preço segurou aqui, vamos botar lá no gráfico diário de novo. No gráfico semanal, nós ainda temos uma tendência de alta, porque temos topos e fundos ascendentes, certo? Se a gente botar no gráfico diário, aonde começa a ficar legal? Começa a ficar legal quando a gente fizer um topo mais alto que o topo anterior. Ou seja, aqui nós estamos fazendo regiões de resistência e suporte cada vez mais baixos. Quando a gente fizer um suporte mais alto que o suporte anterior e uma resistência mais alta que a resistência anterior, a gente fica mais interessante, porque aí ele entrou em tendência de alta no tempo gráfico semanal, diário e provavelmente em tempos gráficos menores também. Aí, quando você quiser deixar mais afiado ainda a sua entrada, você diminui o tempo gráfico e busca
regiões de resistência que foram rompidas e agora estão sendo testadas como suporte. Maravilha? Ficou firme essa parte de tendência? O principal é você entender que toda região de resistência ou de suporte, quando ela é rompida, ela vira uma região de resistência ou suporte. Então, se era uma região de resistência, rompeu, vira suporte. Era uma região de suporte, rompeu, vira resistência. E é isso que faz dar sentido às linhas de tendência. Maravilha? Perfeito. Maravilha. Agora que a gente já conseguiu entender como funcionam as velas, já entendemos como funciona a movimentação do preço no gráfico, as famosas tendências. Vamos entender alguns padrões gráficos que é importante você identificar quando você vai abrir uma operação, para você não correr o risco de abrir operações em locais não tão interessantes como você poderia abrir se você entender alguns padrões gráficos. Antes de a gente falar de padrões gráficos, vamos falar de alguns padrões de vela. A gente já entendeu como funcionam as velas, né? A abertura, o fechamento, a máxima, a mínima. Agora vamos ver o que significa algumas movimentações da vela, tá? Isso é uma informação que muita gente nem gosta muito, né? Mas eu acho interessante, por quê? Porque você consegue identificar regiões onde o preço está rejeitando, onde o preço está fraco. Então, por exemplo, eu não vou focar muito no nome desses padrões de vela, tá? Porque eles não são tão importantes. Você decorar isso não vai fazer você entender de gráfico. O que vai fazer você entender é a lógica desses padrões, né? Um padrão muito comum é o que a gente chama de martelo, né? Normalmente a vela faz isso daqui, ó. Ela deixa uma abertura. Nossa, calma aí. Ela vai ter uma abertura, um fechamento muito próximo da abertura. E ela vai deixar um grande pavio, ou seja, uma grande sombra. Significa que a mínima dela foi lá embaixo. Aqui embaixo era uma região onde se concentravam muitas ordens de compra. E o preço subiu imediatamente, deixando esse longo pavio. Ou seja, o preço ele rejeitou essa região. Caio, por que é importante saber esse padrão? Porque esse padrão aqui, por exemplo, ele mostra as regiões que estão mais fortes no gráfico. Então, você vai tomar o cuidado, se ele já deixou esse padrão aqui, a tendência maior sempre vai ser que o preço continue subindo após esse padrão. Por quê? Porque aqui, onde ele deixou essa sombra, é uma região de briga de preço, que se concentram muitas ordens compradoras, no caso de alta, né? Se você tiver o inverso, você vai ter o que a gente chama de, sei lá, estrela cadente. Eu não gosto muito de usar esses nomes, porque são nomes assim que confundem um pouco, né? Mas aqui a lógica é a mesma. O preço ele tinha uma região aqui, vamos supor que aqui seja uma região de resistência. Ele foi lá, tocou essa região, deixou esse longo pavio. O preço de fechamento ficou próximo do preço de abertura. E é bem comum quando você vê ele recusar uma determinada região, você vê o preço seguir a tendência. É mais ou menos assim. Eu vou aqui. Aqui ninguém me quer, então eu vou para lá. Entende a lógica? Quando você vê um fiozinho desse daqui, eu estou explicando de uma forma mais didática, não é tão técnica, mas é mais didática, porque eu acho que fica mais simples de você entender a lógica disso daqui. Quando você vê esse tipo de movimentação aqui no preço, você vê o preço tocar uma determinada região e ele rapidamente retrair, deixando uma sombra muito longa e o preço de abertura ficando bem próximo do preço de fechamento, normalmente você consegue entender que essa região aqui é uma região que o preço não quer, não vai passar dali porque, ó, eu vim aqui, oi, tudo bem, gente? As pessoas, não, tudo bem, não, vai embora. Aí o preço volta, entendeu? Essa é uma lógica um pouco mais didática de aprender, foi a forma que eu consegui entender melhor isso, tá? Além desse padrão, você tem outros padrões de gráfico, como, por exemplo, deixa eu limpar aqui de novo, o padrão de doji, né, que é um padrão de indecisão. O preço vem subindo, aí a vela, ou descendo, tanto faz, aí a vela faz o seguinte. Ela nasce aqui, ela vai lá,
ela desce e termina, o preço de fechamento, ele termina justamente onde ele abriu. Isso é um padrão de indecisão. Normalmente, esses dojis, quando são localizados em região de topo, eles podem indicar, dependendo do tempo gráfico que você tiver, uma reversão de tendência. Ou seja, o preço vem subindo, ele formou esse padrão aqui, o preço foi lá em cima, voltou, foi lá embaixo, voltou. Um doji, indecisão, sugere uma possível reversão de tendência. Então, você pode ver quando isso acontecer, o preço começar a cair. Isso aqui também é um padrão de vela, tá? Outro padrão de vela interessante, que eu gosto muito, claro que existem vários, tá? Inclusive, existe um PDF no Google que você pode procurar, é um livro, na verdade, Candlestick, ali tem talvez dezenas de padrões de vela, se você quiser se aprofundar mais, e eu oriento que você se aprofunde mais, procura lá no Google Candlestick, é um livro muito bom que fala sobre padrões de vela, tá? Eu tô passando aqui os 3 mais relevantes, tá? O próximo é o engolfo. O que é o engolfo? Você vem vendo o preço cair ou subir, tanto faz, aí ele vai lá e faz uma vela, assim, ó. Uma vela normal. Na vela seguinte, o que ela faz? Né? Aqui é uma vela de baixa, né? Vamos supor que aqui seja uma vela de baixa. Na vela seguinte, ela nasce aqui, certo? Abertura, fechamento aqui embaixo. Ela fez a máxima aqui, a mínima aqui, fechou aqui. A próxima vela nasceu aqui. O que a próxima vela faz? Ela engole a vela anterior. Quando o preço engole a vela anterior, normalmente ele vai superar a máxima da vela anterior, vai renovar a máxima. Em tempos gráficos menores, você confirma o que a gente chama, que a gente vai ver agora na parte de padrões gráficos, de análise ou de pivô de alta. Então, um pivô de alta, muitas vezes em tempos gráficos menores, em tempos gráficos maiores, nada mais é do que um engolfo. A vela engole a vela anterior e demonstra também uma possível reversão de tendência, onde o preço ele está caindo e ele passa a subir. Claro que isso depende de outros fatores também. Não é toda vez que você vê um engolfo que você vai ver uma reversão de tendência. Não é toda vez que você vê um doji você vai ver uma reversão de tendência. Ou não é toda vez que você vê uma estrela cadente ou um martelo invertido, né? Não vamos focar nos nomes, como eu disse, mas você tem que relevar outros fatores, mas você saber pelo menos esses 3 principais padrões, que são os dojis, os martelos, né? Seja ele invertido ou não, né? Você entender a lógica de quando ele deixa um pavio grande, normalmente é uma região que ele rejeitou, ou um padrão de indecisão ele tende a reverter, ou um engolfo significa que em tempos gráficos menores ele pode estar realizando um pivô de alta. Isso deixa a sua análise um pouco mais interessante. Beleza? Então esses são os 3 principais padrões de vela que eu gosto de analisar. Claro que existem vários outros padrões de velas, inclusive em conjunto. Mas como esse treinamento é um treinamento básico, é fundamental que você se aprofunde principalmente nesses 3. Maravilha! Agora vamos ver alguns padrões de gráfico, algumas figuras gráficas. Na verdade, vamos ver aqui no gráfico primeiro alguns padrões de vela, tá? Por exemplo, vamos lá. Aqui eu estou no gráfico de 4 horas no Bitcoin. Olha só que interessante. Vamos lá, na prática. Antes da gente ver os padrões gráficos, o preço vinha subindo. Olha que legal. Aqui, ó. Preço subindo. Maravilha? Ó, subindo. Até que nessa região aqui, ó. Quando ele chegou aqui, ele deixou esse padrão aqui. Que seria, sei lá, estrela. Até eu me confundo com os nomes, tá? Mas sei lá, seria a estrela cadente. Mas qual é a lógica? Quando ele chegou aqui na casa dos 31 mil dólares, ele rejeitou, então entrou muita força vendedora, significa que aqui, nessa região aqui, vamos lá, pegar a linha aqui rapidinho. Nessa região aqui onde ele tocou, existiam muitas ordens de venda, o preço recuou, terminou próximo ao preço de fechamento, terminou próximo ao preço de abertura, deixando esse padrão gráfico aqui que a gente está vendo, que é o padrão, né,
de estrela cadente, né, na vela. E o que aconteceu? Na próxima vela ela até deu uma subidinha e depois o preço começou a cair, tá? A mesma coisa, né? A gente pode ver, deixa eu procurar aqui, ó, aqui embaixo, por exemplo. O preço vinha caindo, ó, preço caindo. Ele veio até essa região aqui, olha. O preço tocou, terminou meio que um doji, ó, o preço praticamente de fechamento terminou no mesmo patamar do preço de abertura e ele promoveu uma reversão e começou a subir. O que aconteceu aqui depois? Vou dar até mais um zoomzinho aqui para ficar mais prático. O preço subiu. Quando essa vela aqui, essa vela vermelha, engoliu a vela verde. Ó, a vela vermelha ficou maior que a vela verde. Ela engoliu a vela anterior. E o que aconteceu com o preço em seguida? O preço caiu. Então, esses são basicamente os 3 principais padrões que você precisa de vela, que você precisa. Claro que existem vários outros, mas esses é o que eu considero os principais. É claro que isso, você alinhando com regiões de suporte e resistência, fica melhor ainda, né? Por exemplo, aqui era uma região de suporte, olha, o preço batia e subia, até que ela foi rompida. Ela testou de novo essa região, recusou, porque toda região de suporte vira uma resistência, deixou esse padrão aqui, olha, deixou esse padrão de doji e continuou caindo. Então, é sempre importante você mesclar os padrões de vela com o contexto de suporte e resistência, de padrões gráficos, que a gente vai analisar agora. Maravilha? Ficou firme esse primeiro ponto de padrões de vela? Agora vamos falar um pouquinho sobre padrões gráficos. Maravilha? Bem, padrões gráficos, basicamente, são os principais, né? Eu não vou falar de todos aqui, mas os principais são basicamente aqueles ali que você está vendo naquele quadro branco ali atrás, que eu vou explicar agora aqui. Não sei se eu vou explicar todos, mas eu vou explicar os principais aqui, tá? Padrões gráficos normalmente são movimentações que desenham o gráfico, que indicam para a gente 3 coisas. Indicam uma continuação de tendência, uma reversão de tendência, né? O preço está subindo, ele desenha um padrão gráfico e começa a cair, ou o preço está subindo, ele desenha um padrão gráfico que indica a continuação da tendência, ou seja, indica que ele vai continuar subindo, ou um padrão neutro, aonde você vai ter que analisar o contexto. Ele vai criar certos padrões aonde ele pode tanto dar continuidade à tendência, como ele pode reverter a tendência. Aí, nesse caso de padrões neutros, você vai precisar analisar alguns outros fatores em combinação com esses padrões para você conseguir chegar à conclusão do que será mais provável, ou ele continuar a tendência ou ele reverter a tendência. Maravilha? Bem, deixa eu abrir aqui olhar o quadro ali atrás. Primeiro padrão gráfico, esse primeiro padrãozinho que você está vendo aqui, ó. Opa! Maravilha, esse aqui. O famoso ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça e ombro. Ele é um padrão que normalmente indica uma reversão de tendência, tá? O preço vem subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, ó, topos e fundos cada vez mais altos, até que é dado um momento onde ele faz um fundo mais alto que o fundo anterior, um topo mais alto que um topo anterior, e um fundo que tecnicamente deveria ser aqui em cima, ele é formado aqui, ao lado desse fundo aqui. Nesse caso, você vai ter 2 possibilidades. Formar um fundo duplo, que a gente vai falar desse padrão daqui a pouquinho, ou formar
que é a mais provável, o famoso ombro, cabeça, ombro. O que isso acontece? Por que ele indica uma reversão de tendência? Porque ele faz um topo, um fundo mais alto que o fundo anterior, um topo mais alto que o topo anterior, um fundo paralelo ao fundo anterior e um topo paralelo ao antigo topo antes do topo anterior. Ou seja, ele faz isso daqui, ó. No gráfico, ele forma o que nós chamamos de ombro, cabeça, ombro. É como se fosse isso aqui um ombro, isso aqui uma cabeça, isso daqui um ombro. Por que esse padrão aqui ele normalmente indica uma tendência? Porque ele fez o primeiro momento onde ele fez um topo mais baixo. Ó, esse topo aqui é mais baixo que esse topo aqui. Então, ele já começa a dar sinais de rejeição de uma determinada região. Ele chegou a um ponto onde ele não aguenta mais subir e agora ele já está fazendo topos. Antes do que ele vinha fazendo topos cada vez mais altos, agora ele começou a fazer um topo mais baixo que o topo anterior. Então, a tendência é que ele rompa esse fundo, faça um fundo mais baixo que o fundo anterior, um novo topo, normalmente na altura do fundo anterior, e saia de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Então, esse é o padrão mais comum de reversão de tendência. Quando o preço chega numa determinada região, ele está subindo ou caindo, e ele altera a tendência. Esse mesmo padrão ele pode ser invertido, no caso de uma tendência de baixa. O preço pode estar... Deixa eu limpar aqui para ver. O preço pode estar caindo, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, até que ele forma o famoso ombro, cabeça, ombro invertido, ou seja, ele faz um fundo mais baixo que o fundo anterior, depois ele faz um topo alinhado com o topo anterior e depois ele faz um fundo mais alto que o fundo anterior. E isso começa a indicar uma fraqueza da força compradora e uma possível reversão de tendência, aonde a romper o topo que estava alinhado com o topo anterior, ele cria o que nós chamamos, aí nós vamos para o segundo padrão gráfico, de pivô de alta. Ele rompe o topo anterior, faz um topo mais alto que o topo anterior, um fundo mais alto que o fundo anterior, nesse caso aqui seria o segundo fundo mais alto que o fundo anterior, confirmando o pivô de alta. Tá? No pivô de alta, nada mais é do que você tá vendo topos e fundos cada vez mais baixos e você começa a ver um topo mais alto e um fundo mais alto. Então, aqui o preço vinha caindo, ele formou o padrão gráfico que indica a reversão de tendência, que é o ombro, cabeça, ombro, que é um padrão bem comum. Ele fez, finalmente, aqui um fundo. Primeiro, ele normalmente ele pode fazer primeiro um topo mais alto que um topo anterior? Pode, mas às vezes, quando ele forma esse padrão aqui, ele vai fazer um fundo mais alto que o fundo anterior, como ele fez aqui, e depois, em seguida, ele vai fazer o topo mais alto que o topo anterior, confirmando o que nós chamamos de pivô de alta. Então, toda vez que você vê meus vídeos eu falando sobre pivô de alta, eu me refiro a essa situação. O preço vinha caindo, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, ó. Ó, aqui, ó. Topo e fundo cada vez mais baixo, ó, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, até que ele chegou aqui, fez um fundo, topo, fundo mais baixo, topo alinhado com o topo anterior, um fundo mais alto que o fundo anterior e finalmente fez o topo mais alto que o topo anterior, confirmando o pivô de alta. A mesma coisa para baixa. Quando a gente vê isso acontecer, igual eu mostrei no exemplo anteriormente, quando ele perde aquele fundo, ele confirma um pivô de baixa e uma reversão de tendência. Vamos ver no gráfico onde a gente acha essa possibilidade? Aqui, ó, já achei. Ó, aqui nós tínhamos no gráfico de 4 horas o Bitcoin subindo. Ó, ele fez um... Deixa eu limpar o gráfico aqui para ficar mais fácil. Espera aí. Ó, maravilha. Ele vinha aqui nessa região. Ele fez aqui, ó, fazendo topos e fundos. Vamos lá. Vou botar no gráfico de 1 hora, acho que vai ficar mais prático. Vou achar aqui. Parará. Parará.
Aqui, maravilha. Perfeito. Achei um exemplo aqui maravilhoso. O preço vindo fazendo topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Até que, o que ele fez? O nosso famoso ombro, cabeça, ombro. Não precisa ser uma figura assim 100% perfeita, mas você vai conseguir identificar no gráfico. Ele fez um fundo, vamos lá, um fundo alinhado com o fundo anterior, um topo mais baixo que o topo anterior, perdeu o fundo anterior e deu início a uma tendência de baixa. A gente vinha aqui numa tendência de alta. No momento que ele faz um topo mais baixo que esse topo, aqui primeiro ele fez um fundo alinhado com o fundo anterior, fez o famoso ombro, cabeça, ombro. Quando ele fez o topo mais baixo que o topo anterior, na altura desse topo aqui, do penúltimo topo, formando o ombro, cabeça, ombro, ele perdeu esse fundo e fez um fundo mais baixo que o fundo anterior, fazendo o pivô de alta e deu início a uma tendência de baixa, tá? Então, no gráfico, isso aqui é bem comum também, tá? Então, esse aqui é um exemplo no gráfico. Eu vou mostrar sempre no quadro branco, que fica mais fácil de entender, mas depois eu vou procurar exemplos aqui no gráfico. Um segundo padrão, bem interessante também, é o padrão de topo e fundo duplo, tá? É mais ou menos um ombro, cabeça, ombro, só que é numa outra forma. É esse padrão aqui, ó. O preço ele vem subindo, opa, deixa eu abrir aqui. Ele vem subindo ou caindo até que ele vai numa região, desce. Ao invés dele fazer um topo mais alto que esse topo aqui, ó, o que é que ele faz? Ele faz um topo paralelo a esse topo aqui, o que nós chamamos de topo duplo, ou seja, ele veio nessa região, rejeitou, veio nessa região e rejeitou mais uma vez. Aí qual é a tendência? Ele perder esse fundo, fazer um fundo mais baixo que o fundo anterior, ó, fundo mais baixo que o fundo anterior, um topo mais baixo que o topo anterior, confirmando o nosso queridíssimo pivô de alta, porque isso aqui era uma região de resistência, aqui o preço recusou, ele perdeu essa região, ou era uma região de suporte, ele perdeu essa região, fez um fundo mais baixo, virou uma região de resistência, fazendo um topo mais baixo que o topo anterior, confirmando o nosso pivô de alta, ou o nosso pivô de baixa, e confirmando a reversão de tendência, que agora era uma tendência de baixa, de alta, e se tornou uma tendência de baixa. Vamos procurar aqui no gráfico o momento onde isso aconteceu. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um exemplo mais perfeito aqui. Esse topo, ele pode... Eu não vou explicar o topo triplo e o fundo triplo, porque é a mesma coisa do duplo, só que com 3. É quando ele tenta mais uma vez. Aqui, por exemplo, ó, ele vinha subindo, ele veio aqui, ó, vamos lá. Uma vez rejeitou, 2 vezes rejeitou, 3 vezes rejeitou. Aqui ele fez o topo triplo. Poderia ser um topo duplo. Ele foi perder essa região de resistência aqui depois, fazendo um topo mais baixo que o topo anterior e iniciando uma tendência de baixa. Depois ele recusou e fez. Vamos procurar no duplo aqui, ó. Aqui, maravilha. Ó, numa tendência de baixa. Deixa eu achar aqui. Vamos ver. Aqui, ó, maravilha. O preço vem caindo, ó. Preço caindo. Fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Até que um belo momento ele fez um fundo paralelo ao fundo anterior. Rompeu o topo anterior. Fez um topo mais alto que o topo anterior. Formando um pivô de alta. Fazendo com que o preço subisse. Esse foi um fundo duplo. Poderia ser também um fundo triplo, tá? Então, você vai ter vários exemplos aqui, ó. Aqui também, ó. Vamos lá. Vamos achar mais um. Aqui, ó. Aqui ele fez um topo duplo. Caiu. Vamos ver. Aqui ele fez fundo duplo. Subiu. Fundo duplo.
subiu. Lembrando que para você confirmar, é importante que você rompa o topo anterior. Então, por exemplo, aqui, olha que interessante. Ele fez o fundo duplo e rompeu esse topo aqui, que era o topo anterior, fazendo um topo mais alto, confirmando o nosso pivô de alta. Ó. O topo aqui ficou mais alto que esse topo aqui. O fundo ficou paralelo, fez o fundo duplo, rompeu o topo anterior, confirmou o pivô de alta. O preço subiu. Perfeito? Ficou firme essa questão do fundo duplo e topo duplo? Agora vamos olhar, esses são os principais padrões de reversão de tendência. Agora vamos entender alguns padrões neutros, que são os famosos padrões de acumulação. Os famosos triângulos simétricos, né? O preço, ele vem numa tendência, até um dado momento que ele começa a fazer isso aqui, ó, lateralizar. Ele fica andando, perdendo volume e fazendo isso aqui, ó. No gráfico ele fica igual um triângulo. Existem vários pontos aqui, né? Quando você vê esse triângulo aqui, ele é um padrão neutro que pode ser de continuidade, ele pode romper essa linha de tendência de baixa que ele vem fazendo aqui contra a linha de tendência de alta que ele vem fazendo embaixo, que é um padrão de equilíbrio. Ele pode romper para cima e continuar a tendência, como ele pode romper para baixo e reverter a tendência. Quando você vê esse tipo de coisa, você tem que analisar o contexto. Ah, Caio, aqui onde ele formou esse triângulo é uma zona muito forte de resistência. Então, você vai ter uma possibilidade dele romper para baixo e reverter a tendência. Ah, Caio, aqui ele está numa tendência de alta muito forte em tempos gráficos maiores. Aqui eu estou no gráfico de 1 hora, mas no gráfico de 4 horas, ele está numa tendência de alta muito forte. Então, aqui pode ser só uma região que ele está dando uma leve acumulada para poder ganhar força, romper para cima e continuar a tendência. Então, quando você vê esse tipo de padrão aqui, é fundamental que você analise todo o contexto. Todos os padrões você precisa analisar o contexto, mas quando você vê padrões neutros, como esse padrão de triângulo simétrico, é fundamental que você saiba analisar isso, tá? O contexto. Vamos ver aqui no gráfico se a gente acha algo próximo disso aqui. Deixa eu botar no gráfico diário. Acho que o diário vai ficar mais fácil. Vamos ver. Nossa, olha eu tomando surra do TradingView para variar. Ó, vamos lá. Vamos ver um momento onde ele fez um triângulo simétrico no gráfico aqui. Perfeito, ó. Aqui. Se a gente marcar aqui no gráfico, ó, vou pegar minhas linhas de tendência aqui. Linhas de tendência. Eu queria achar, não queria achar nesse mercado lateral, eu queria... Vamos ver aqui, acho que o gráfico diário fica mais fácil. Deixa eu achar aqui um belo exemplo de um triângulo simétrico. Deixa eu botar no 4 horas. Ó, aqui no 4 horas, nós temos aqui o nosso famoso triângulo simétrico. Ó, preço formando um triângulo no gráfico, certo? Perdendo movimentação, ele vai se espremendo dentro desse triângulo até que ele toma uma decisão. Aqui o mercado ele vinha na lateralidade, então aqui literalmente era 50% de chance de romper tanto para baixo quanto para cima. Tanto que aqui ele rompeu para baixo e não deu continuidade. Ele caiu mais um pouquinho e agora já subiu de novo. Se a gente procurar num outro contexto, ó, vamos ver num contexto de alta aqui, onde ele formou esse padrão. Ó, vamos ver, deixa eu achar aqui. Ó, aqui, por exemplo, aqui ele vinha numa forte tendência de alta, formou um triângulo simétrico, ó. Acho que no gráfico de 1 hora vai ficar mais prático ainda da gente conseguir identificar. Ó, formou um triângulo simétrico, ó. Só que ele vinha numa forte tendência de alta. Então, esse triângulo simétrico aqui, a tendência maior a romper para cima.
ele rompeu para cima, subiu mais um pouco, depois ele voltou a cair. Provavelmente isso daqui foi alguma notícia, dependendo do dia, ó, quarta-feira pode ter sido alguma notícia que fez o preço tombar. Principalmente se você vê essas movimentações assim, né, em recuperação em V. Mas aqui você não estava em nenhuma região forte de resistência, que é visível pelo menos. O preço ele fez essa acumulação aqui e rompeu para cima, porque ele vinha a tendência majoritária era uma tendência de alta. Então, quando você vê esses padrões neutros, né, esses padrões eles podem ser triângulo, eles podem ser caixas, por exemplo, né, que são basicamente retângulos. Cadê? Deixa eu achar aqui. Eles podem formar retângulos também, ó, onde eles podem romper para qualquer um dos lados. Então, você tem padrões neutros que você precisa analisar o contexto em geral. Maravilha? Padrões de continuação de tendência. Normalmente, são padrões de bandeiras e cunhas. Vamos lá. Quando a gente vê o preço subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, até um belo momento, você vê ele fazer isso daqui, ó, apontando para baixo, fazendo o que nós chamamos de cunha descendente. Normalmente, esse padrão é um padrão que rompe para cima e indica uma continuação de tendência. Ou seja, o preço está buscando nada mais, nada menos do que um fundo mais baixo contra o fundo anterior para ele romper e dar continuidade à tendência de alta. Numa tendência de baixa, esse padrão, aqui na tendência de alta, ele é uma cunha que aponta para baixo. O preço vem subindo, faz esse padrão, rompe e continua subindo. Ele é uma cunha que aponta para baixo. Num padrão de queda, ele vem caindo, ele normalmente vai indicar continuação de queda quando ele faz esse padrão apontando para cima. Então, o preço ele começa a espremer assim, ó, apontando para cima, rompe e continua a queda. Tá? Vamos achar no gráfico aqui uma cunha. Ó, no gráfico diário do Bitcoin, ele tá com esse padrão, claro. Ó. O preço vem numa tendência de alta. Deixa eu apagar esses negocinhos aqui, ó. Preço numa tendência de alta. Acho que no 4 horas ele formou uma recente. Ficou mais fácil ainda, ó. Ó. Acho que o diário fica mais fácil de explicar. Preço em tendência de alta. Ó, eu vou explicar até com a cunha anterior que ele formou, que fica mais fácil. Formou a nossa cunha descendente. Perfeito? Ó, cunha descendente. O preço vinha subindo. Começou a formar o nosso querido padrão de cunha. Ó, é o triângulo apontando para baixo. Até que ele vai perdendo amplitude movimentacional, rompeu para cima e deu continuidade à alta. Ou seja, a cunha apontada para baixo é uma correção. Ele corrigiu, rompeu, continua alta. Agora, ele novamente está fazendo esse padrão. Ó. Outra cunha descendente. Maior probabilidade aqui, romper para cima. Triângulo. Perdendo, se espremendo aqui dentro, perdendo amplitude movimentacional, tendência maior, romper para cima. Ah, Caio, qual é a melhor opção para você operar esses padrões gráficos? Você operar o rompimento dela, mas de preferência com a confirmação de um pivô de alta. Então, por exemplo, aqui, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais claro. Aqui, nós fizemos esse topo aqui, perfeito? Esse fundo aqui, perfeito? Esse fundo aqui, perfeito? Agora, se a gente fizer um fundo mais alto que esse fundo aqui, o que a gente espera? A gente espera que a gente rompa essa cunha fazendo um topo mais alto que esse topo aqui. Então, se a gente faz um topo mais alto que esse topo aqui, a gente está rompendo um padrão que tende a dar continuidade à tendência de alta, fazendo um pivô de alta. Então, aqui ele começou a entrar em tendência de baixa, olha, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Ou seja, ele veio fazendo uma correção em tempos gráficos maiores, por exemplo, no gráfico mensal ou semanal, até que um dado momento
ele concluiu a correção dele, vai fazer um fundo mais alto que o fundo anterior e vai realizar o rompimento dessa linha de tendência de baixa que formou essa cunha, fazendo um topo mais alto que o topo anterior, dando continuidade à tendência de alta, beleza? Então, é sempre importante você observar isso, o rompimento fazendo um pivô de alta, tá? Porque às vezes você vê romper, eu já tomei muito na cabeça assim, porque eu olhava só a cunha e eu não analisava o contexto, eu não percebia, tipo assim, que aqui, por exemplo, ó, vamos lá, linha horizontal. Aqui é uma região de resistência, aonde o preço está agora. Ó, era uma antiga região de suporte, tá vendo que várias vezes o preço bateu aqui e subiu? Que foi rompida e agora ele vai exercer naturalmente uma força de resistência. Então, o preço ele precisa confirmar um pivô de alta contra esse topo aqui, ele precisa fazer um topo mais alto que esse topo aqui, ele precisa superar essa resistência. Ah, cai, o preço ele continuou caindo aqui e fez um rompimentinho aqui. Isso aqui é seguro? Não é seguro. Por quê? Porque ele, apesar dele ter feito esse rompimento, ele ainda está fazendo um topo mais baixo que o topo anterior e ele não está rompendo essa resistência aqui. Então, é sempre importante você combinar os padrões gráficos com o contexto do mercado. Maravilha? Ficou firme isso? Outro padrão gráfico, ele pode ser em formato de cunha, mas ele também pode ser em formato de bandeira, tá? Por exemplo, aqui o preço está espremendo, mas ele poderia não estar espremendo. Por exemplo, ele poderia estar fazendo isso daqui, ó. O que a gente chama de bandeira. Ó, o preço poderia estar fazendo... Aqui, por exemplo, ele chegou a fazer uma bandeira, ó. É uma cunha só que reta, é um retângulo. Também é um padrão de continuação de tendência, ó. O preço vem fazendo isso daqui até que ele rompe para cima e dá continuidade à tendência. Cunhas e bandeiras são bem parecidos, só muda a nomenclatura mesmo, mas o contexto, a análise é basicamente a mesma, tá? Esses são padrões de continuação de tendência, perfeito? Deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui. Assim, você tem também padrões de fundo e topo arredondado, né? Que são padrões, deixa eu... Aonde o preço... Nossa... Peraí. Onde o preço ele vem subindo, aí ele meio que começa a fazer isso aqui, ó. Fazer um topo redondo significa uma reversão de tendência. Ou ele está caindo, faz um fundo meio redondo no gráfico, muda a tendência. Aqui, se eu não me engano, ele fez... Deixa eu lembrar quando o Bitcoin fez. Aqui, por exemplo, ó. Ó, ele fez um fundo redondo, ó. Reverteu a tendência para uma tendência de alta, tá? Então, fundos e topos arredondados são outros padrões. Existem vários outros padrões. Tem padrão de xícara, enfim, você tem vários outros padrões de diamante, vários outros padrões que não cabe eu explicar aqui, porque são padrões um pouco mais complexos e esse treinamento é um treinamento básico. Mas se você conseguir entender o contexto desses 3 padrões que eu passei aqui, junto aos padrões de vela, junto ao conhecimento que eu passei anteriormente sobre suporte e resistência, analisando tendência, quanto mais informações você consegue combinar, mais assertiva fica a sua análise, tá? Eu sei que nesse início pode parecer tudo muito complicado, mas quanto mais você fica na frente do gráfico treinando, marcar esses padrões no gráfico, ficar identificando cunhas, identificando bandeiras, identificando ombro, cabeça, ombro, identificando topo duplo, fundo duplo, junto com regiões de suporte e resistência, junto com linhas de tendência, marcando topos e fundos ascendentes. Quanto mais você faz isso, melhor você fica na análise gráfica. Beleza? Eu passei aqui para vocês alguns fatores, mas é fundamental que você treine. No início vai parecer tudo muito complexo, mas quanto mais você fica na frente do gráfico, marcando o gráfico, regiões de suporte e resistência, marcando fundos e topos ascendentes e descendentes, ligando, fazendo linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa, achando cunhas, achando bandeiras, olhando os padrões de vela, sem se ligar muito nos nomes, não é tão necessário isso, mas quanto mais você consegue combinar essas informações, mais firme fica a sua análise gráfica, fechou? Então aqui essa aula ficou um pouquinho mais longa, mas espero que eu tenha conseguido passar de uma forma objetiva todo esse conteúdo de análise gráfica. Agora nós vamos para a última parte desse treinamento, que é a parte de gerenciamento. Maravilha? Tamo junto e até a próxima!